Saudações em Cristo. Abra sua Bíblia comigo no livro do profeta maior Daniel, capítulo 6. Eu quero ler com vocês somente o verso 10. E o verso 10 diz o seguinte: Daniel, pois, quando soube que a escritura estava assinada, entrou em sua casa, ora orava no seu quarto, as janelas abertas da banda de Jerusalém, e 3 vezes no dia ele se colocava de joelhos para orar, e orava, dando graças diante do seu Deus, como também antes costumava fazer. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor nessa tarde abençoada. O que é o efeito da oração? A oração, ela é contato com Deus. E quando nós oramos, nós nos humilhamos diante de Deus. A Bíblia fala no livro de 1 Pedro, capítulo 5, verso 6, humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que no tempo certo Ele vos exalte. Então, quando eu e você nos colocamos de joelhos diante do Senhor, nós podemos ter a certeza, segundo a palavra de Deus, que o Senhor nos ouve. Este mesmo Daniel, um homem experimentado, a Bíblia diz que Daniel tinha um espírito de excelência, ou seja, ele foi achado diante de Deus com graça. A Bíblia fala que graça é favor imerecido. Nós somos salvos pela graça. E isso não vem de nós, mas isso vem de Deus, que enviou o seu Filho, como está escrito lá em São João, capítulo 3, verso 16, que ele enviou o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A Bíblia vai dizer no começo do capítulo 6, que o rei Dario ele decide constituir 120 presidentes, e dentre esses 120 presidentes, ele escolhe 3 príncipes, e entre esses 3 príncipes, Daniel era um deles. E a Bíblia vai falar que Daniel ele orava 3 vezes por dia, com a janela para a banda de Jerusalém. Acredito eu que Daniel não se conformava de estar exilado em Babilônia, porque o povo de Deus foi exilado por 70 anos. Ficou no exílio babilônico por desobediência. E eu acredito que esse mesmo Daniel, ele orava profetizando e clamando e agradecendo a Deus, dando graças pela situação que ele vivia, mas também na certeza de que um dia Jerusalém, o povo hebreu, o povo de Israel, voltaria para o seu habitat, porque a palavra já tinha sido revelada por outros profetas do passado, como Isaías, Jeremias, mais precisamente Jeremias. Louvado e glorificado seja o nome do Senhor. E agora, o fato de Dario ter constituído, porque a Bíblia vai dizer mais embaixo que Daniel, ele tinha um espírito por excelência, de excelência. Aquilo incomodava. E o Espírito de Deus me motivou a trazer esta mensagem, que muitas das vezes você e eu incomodamos pessoas. Eu me lembro perfeitamente, o Senhor sempre me traz à memória aquilo que me traz esperança, que alguns anos atrás, o Senhor falou algo comigo a respeito do curso que eu estou, graças a Deus, praticamente quase concluído, para a glória de Deus. E o Senhor detalhou para mim, vai ser assim, 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 assim. Eu quero dizer para vocês, da parte de Deus, que quando é o Senhor que fala, se cumpre.
Muitas das vezes, a gente fica até sem entender, compreender o como que é inveja. A inveja aconteceu lá atrás. Eles não se conformavam que Daniel fosse um daqueles 3 príncipes. Então eles começaram a tentar arquitetar, bolar uma mente diabólica, algo que viesse denigrir e prejudicar a Daniel. Isso acontece nos dias atuais. Muitas das vezes é o olhar atravessado de alguém que não tem visão e que não consegue ver o Espírito de Deus sobre as nossas vidas. E eu falo isso com muita propriedade, porque o Senhor fala conosco. Então, pela falta de visão, cria-se uma inveja. E foi isso que aconteceu lá. E junto com a inveja, vem também o inconformismo. Isso acontece muito na sua vida e na minha. Pessoas que não admitem que você foi chamado, que eu fui chamado para vencer. Pessoas que não admitem que quem Deus escolhe, Deus honra. Que quem Deus chama para uma missão, Ele cumpre o propósito. Eu sou testemunha viva disso. Estamos aí caminhando para 8 meses de um acidente grave que eu passei. E eu tenho percebido bem de perto o cuidado de Deus para comigo. Eu tenho percebido bem de perto. A Bíblia diz assim: quando teu pai e tua mãe te desamparar, o Senhor te recolherá. Muitas das vezes, humanamente, Daniel deve ter passado por isso. A gente pensa até que está só. Mas a palavra diz assim: eu não te deixarei só. Recebe essa palavra para o teu coração neste dia, da parte do Senhor. Talvez você olha para um lado e não consegue enxergar, porque muitas são as adversidades, as lutas que você tem enfrentado. Você olha para o outro lado, alguém não acredita em você. Alguém tenta denigrir a tua imagem. Alguém te olha atravessado quando você entra em algum lugar. Alguém muitas das vezes tem até dificuldade de orar por você. Porque dentro do coração daquela pessoa, ela olha segundo a visão dela e acha que você não é digno ou digna de receber uma oração. Mas eu tenho algo da parte de Deus para falar. Eles se levantaram. E como não tinha nada para tentar acusar a Daniel, porque Daniel ele era um homem que andava com a sua integridade diante de Deus, eles começaram a tentar bolar uma forma para fazer com que Daniel fosse prejudicado. E é isso que acontece nos dias atuais. E o pior que acontece dentro da casa do Senhor. Com muitas pessoas que dizem que professam a fé. Com muitas pessoas que se dizem ser nossos amigos, mas que muitas das vezes estão com seus corações malignos, permitindo Satanás usar as suas bocas para, ao invés de abençoar, levantar a pessoa, vem com palavras de maldição. Mas a notícia boa nesta tarde é que contra Jacó não há encantamento. A notícia boa é que aquele que habita debaixo do esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Como não tinha jeito, eles criaram um decreto que no prazo de 30 dias, porque foi onde eles encontraram uma suposta brecha, vão fazer um decreto que durante 30 dias ninguém possa adorar a nenhum Deus. Mas se você pegar a Bíblia e observá-la no livro de Daniel, capítulo 6, você decorrer pela Bíblia, está escrito Deus com D minúsculo, mas o meu Deus e o teu Deus é Deus com D maiúsculo, porque só há um Deus. A Bíblia diz, primeiro mandamento, adorarás ao Senhor teu Deus, Deus com D maiúsculo, e somente a Ele prestarás culto e louvor. O rei inocente assina aquele decreto com seu anel
e, segundo as leis dos Meda-persas, não poderia ser revogada. E eles agora foram lá encontrar o Daniel, porque Daniel estava com a sua consciência limpa, ele estava orando e ele continuou orando. E o que eles fizeram? Levaram para o rei. E o rei, sem argumento, lançou Daniel na cova. Mas a Bíblia diz e deixa bem claro que o Senhor livrou da cova. Então a palavra para você nesta tarde é: o teu Deus te livra dentro da cova. O Senhor tem me livrado dentro da cova de leões. O Senhor vai te livrar dentro da cova de leões. Às vezes você não vai entender e vai dizer assim: mas por que eu estou passando por isso? Ei, passa, cresça, amadurece. É isso que o Senhor tem feito comigo. Crescimento, maturidade, para ser preparado para obras maiores. Você só pode passar para uma outra fase quando você é aprovado diante do Senhor. E Daniel passou na prova. Dario ficou muito preocupado, tentou livrar, não conseguiu. De manhã não dormiu à noite, passou cedo, foi lá: Daniel, que serve o Deus vivo, você está vivo? Sim, ó rei, porque o meu Deus, ele viu a minha integridade. Ei, então eu quero fechar esta mensagem. Deus, ele conhece o teu coração e o meu. Deixa falar, deixa mentir, deixa se levantar, deixa caluniar, deixa ter inveja. Mas o teu Deus e o meu Deus é aquele que nos livra da cova dos leões. Resultado: todos aqueles que se levantaram contra Daniel foram jogados na cova, e quando eles ainda nem chegaram no final, os leões os devoraram. Sabe o que Deus está mandando falar para você? Permanece fiel, porque a alegria do Senhor é a tua força. Tome posse da tua vitória, em nome de Jesus, porque o Senhor é contigo. Aquele que te chamou, ele te garante. E se você não vive de máscara, continua fiel, porque o Senhor não vai deixar que você seja envergonhado ou envergonhada. Tome posse dessa palavra em nome de Jesus. E esse que vos fala é o diácono Ailton Bernardo. E se você não é inscrito, o inscrita, se inscreva e compartilhe estas mensagens em nome do amigo fiel Jesus Cristo.